Oi pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live hoje, quinta-feira, mas hoje nós não vamos estar estudando o Sermão do Monte. Hoje nós vamos fazer algo especial. Como nós estamos no período de Páscoa, né, no meio de todas essas situações, as datas especiais, os acontecimentos especiais da nossa vida, os acontecimentos importantes nessa terra, eles sempre vão existir. E para nós, como cristãos, esse acontecimento é muito importante, é a Páscoa. Então eu gostaria de estar falando, de estar compartilhando com vocês nessa quinta-feira uma palavra muito especial, uma palavra sobre a Páscoa, né? E essa é uma época que as pessoas se preocupam com tantas coisas, as pessoas se preocupam com compras, com festas, né? Com almoços, com presentes, o que fazer. Mas no nosso coração, nós deveríamos, na verdade, estar ocupados e preocupados realmente com aquilo que aconteceu, com o que Deus fez, com aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Isso que deve ser mais importante para nós. Mas para que isso seja importante, nós precisamos entender realmente isso. E o nosso maior problema, muitas vezes, é que nós não entendemos o que realmente aconteceu, não compreendemos a profundidade do que significa a Páscoa. E as pessoas, muitas vezes, elas veem a Páscoa, né, principalmente as crianças, como coelhinho ou coisas nesse sentido, que na verdade não é a Páscoa. Na verdade, o símbolo da Páscoa é a cruz vazia. Para nós cristãos, esse é o real significado da Páscoa. Então, nós hoje vamos estudar um pouco sobre isso, nós vamos aprender um pouco sobre isso. E antes de aprendermos, vamos ter um tempo de oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra viva, fiel e verdadeira. Pai, porque é na tua palavra que podemos aprender. Porque é na tua palavra que nós vemos o real significado. Senhor, nessa tarde ministra, fala ao nosso coração, que possamos aprender, que possamos entender, Senhor, o verdadeiro sentido da Páscoa, aquilo que é real, o que aconteceu, Senhor, lá no Gólgota. Fala ao nosso coração, ministra, abre os nossos olhos para que nós possamos compreender a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos estudar a palavra, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28, que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a Escritura disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Amém. Até aqui a leitura, da crucificação e da morte do nosso Senhor. Normalmente as pessoas costumam ler outro texto, mas eu estava orando o texto que me veio ao meu coração, e aquilo que eu queria estudar com vocês é esse texto aqui de João 19, do 28 até o 37. E a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a questão da Páscoa, como eu havia dito, muitas vezes nós não temos um entendimento profundo sobre o que aconteceu realmente na Páscoa, o porquê da crucificação, da morte do nosso Senhor por nós e da ressurreição. Então, nós temos que entender que a morte de Jesus, essa crucificação, ela foi algo previsto, planejado e predeterminado por Deus. Essa morte não aconteceu por acaso. Não foi assim, as situações foram acontecendo na vida de Jesus e culminou de repente na crucificação. Não. Todos os acontecimentos, tudo como seria, de que maneira seria, já estava escrito. Deus determinou. Tudo nós podemos ver na Escritura. Então nós vamos agora primeiro conferir as profecias que foram dadas centenas de anos antes, muito antes, centenas de anos antes, foram dadas as profecias sobre a questão da morte de Jesus, como seria, como aconteceria. Então nós temos que entender, não foi algo por acaso, porque às vezes nós lemos e estudamos e pensamos, à medida que nós lemos a vida de Jesus, quando nós lemos, às vezes a gente pensa, e as coisas que nós escutamos, que as coisas foram, como eu disse, se desenrolando na vida de Jesus, e culminou, então, de repente aconteceu. Mas não é assim. A Bíblia mostra de maneira muito clara, as profecias são muito claras sobre a morte de Jesus. Então, não foi acaso, não foi um acontecimento de repente, mas foi algo planejado, foi algo profetizado exatamente como seria. Então, nós primeiro vamos aqui, para o livro de Salmos, Salmo 34. Se nós começarmos a ler alguns salmos com atenção, nós vamos ver, muitos salmos falam muito claro sobre o que aconteceria e como aconteceria. Salmo 34, versículo 20, que diz assim, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Lembram no texto que nós lemos aqui, de João, que diz assim, que nenhum osso, versículo 36,
E isso aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Ali no Salmo 34, nenhum osso será quebrado. Mas nós vamos ver também em Êxodo, porque isso tem um significado especial, a questão dos ossos de Jesus não serem quebrados. Nós lemos ali que os soldados, eles foram lá quebrar os ossos de um ladrão, do outro ladrão, e quando viram Jesus, Jesus já estava morto. E nenhum osso foi quebrado. Então, lemos ali no Salmo, e nós vamos ver também aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, que fala assim, ó: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. O que está falando aqui, ó? Do cordeiro da Páscoa, quando os israelitas estavam saindo do Egito, né? Então, quando nós lemos a história de Israel, o significado da Páscoa, quando era celebrada a primeira Páscoa, quando eles estavam saindo do Egito, que Deus falou para eles, ó, vocês vão se reunir, vão pegar um cordeiro e vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nas ombreiras das portas, que daí o anjo da morte não vai passar ali, e vocês vão comer esse cordeiro. E aqui no versículo 46 diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, de sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Ali, esses acontecimentos ali já estava mostrando, era a sombra daquilo que iria acontecer, do cordeiro que iria ser morto. Então aqui já começa a instrução da casa, a instrução da Páscoa. E aqui mostrando que na casa vocês vão comer o cordeiro, mas nenhum osso será quebrado. E quando nós vemos, né, o que fala na escritura, nenhum osso será quebrado. O cordeiro que é preparado para o sacrifício, o cordeiro da Páscoa. Vamos ver mais também, nós estamos falando que todos esses acontecimentos da crucificação, da morte de Jesus, tudo já estava escrito, tudo já tinha sido profetizado. Então, nenhum osso ia ser quebrado. Vamos ver mais um salmo. Tem muitos salmos que nós vemos que fala, que nós chamamos de salmos messiânicos. Por exemplo, o Salmo 22, que é sofrimento e vitória do Messias. No Salmo 22, nós vemos no versículo 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra de uma das frases do nosso Senhor na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, ele já começa assim, a frase de Jesus na cruz. E esse salmo é um salmo que ele revela, ele mostra como é o sofrimento de Jesus na cruz. No versículo 8, nós vemos aqui, ó: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Lembra que os escribas, quem estavam ao redor, o ladrão, desce da cruz, confiou em Deus. Por que tu não desce agora? Então nós vemos os salmos mostrando. Tem mais o versículo 18 do Salmo 22. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Então, quando nós lemos os salmos, quando nós lemos as escrituras, é muito importante entender isso. Tudo o que aconteceu na cruz, todos os acontecimentos
daquele dia não foi por acaso. Todos os acontecimentos foram profetizados e foram ditos como seriam os acontecimentos. Repartem, versículo 18 aqui do Salmo 22, repartem entre si as minhas vestes, o que fizeram com as vestes de Jesus. E sobre a minha túnica deitam sorte. Se você ler nos 4 evangelhos, fala sobre a crucificação e cada evangelho vai mostrando uma parte e nos evangelhos nós vamos vendo as referências, isso já foi profetizado e isso estava escrito que seria assim. Então nós vemos claramente, nós precisamos nos deter com clareza sobre o que aconteceu naquele dia. E tem mais uma profecia que é muito, mas muito conhecida e que nós muitas vezes lemos e dizemos de várias maneiras e não entendemos às vezes o real significado, né? Que é Isaías 53. E eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 10 de Isaías 53, que diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui ele fala bem claro, como cordeiro levado ao matadouro. No versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E vou ler o versículo 11 também. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando nós lemos aqui o profeta Isaías explicando e mostrando de maneira clara os acontecimentos da cruz. Quando nós vemos em Salmo, por exemplo, o Salmo 69 também, eu já li alguns salmos, já li o Salmo 22, já li o Salmo 34, vamos ver o Salmo 69, versículo 21, que diz assim, ó: por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. Lembra quando eu li ali em João, se você voltar em João, diz para se cumprir o que diz na Escritura. Ó, versículo 36. Lá em João agora estou. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aqueles que transpassaram. E aqui no início, ó, no versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Na minha sede me deram vinagre. E ali os versículos 36 e 37, e toda a Escritura, ela fala, então ela mostra claramente como seria a morte. Então aquela questão, o que aconteceu ali no Gólgota, aquele dia, não foi acontecimentos que foram indo por acaso, e daí aconteceu isso. Nós normalmente às vezes temos noção, nós pensamos como acaso, como as coisas vão acontecendo e acontecendo e acontecendo. Mas não é assim. Porque Deus é aquele que tem controle de todas as coisas. Deus é aquele que domina tudo. Deus é soberano.
E a crucificação e a morte de Jesus, o primeiro entendimento, então, que nós temos que ter, que a morte de Jesus foi algo predeterminado por Deus. E na palavra dele está escrito como seria. Nos Salmos já lemos alguns versículos, em Isaías já lemos alguns versículos, Isaías 53, que nós conhecemos bastante, como seria a morte do Senhor. Então não é um acontecimento por acaso. Tudo foi profetizado como aconteceria. E uma das coisas impressionantes, nenhum dos seus ossos será quebrado. Por quê? Porque os ossos do cordeiro para o sacrifício do cordeiro da Páscoa não poderiam ser quebrados. Quando a primeira Páscoa foi celebrada, quando eu li ali em Êxodo, capítulo 12, versículo 16. Depois você confere na tua Bíblia. Êxodo 12, 16, quando fala da Páscoa. Nem osso deveria ser quebrado. O cordeiro ia ser morto, passado o sangue nas vergas das portas, mas os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. Assim, os ossos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nenhum foi quebrado. Mas ele foi transpassado, porque nós lemos o profeta dizendo que ele seria transpassado, que ele iria ser moído por nossa causa. Um cordeiro santo, um cordeiro justo, o Cordeiro de Deus. Então, a morte de Jesus não é algo por acaso. É profetizado, é mostrado claramente na Escritura como seria e como aconteceria. Ali, na verdade, estava o justo morrendo pelos injustos. E nós devemos observar também, porque às vezes nós pensamos, no sofrimento, coitadinho de Jesus. Não, nós às vezes temos o foco errado com relação a isso. Por quê? Porque a crucificação de Jesus não foi a primeira. Os soldados, quando nós vemos e nós lemos a crucificação, tem até o filme A Paixão de Cristo, mas os soldados, eles eram acostumados à crucificação. Para os soldados romanos, a crucificação não era algo novo, e nem para o povo. Por que o povo gritou, crucifica-o? Porque o povo conhecia já a crucificação, sabia como era feita a crucificação. Eles sabiam isso, era o julgamento romano. Roma crucificava. Era a sentença de morte. Então, o povo conhecia, eles sabiam como era uma crucificação. E os soldados também, eles eram acostumados a crucificar. E eles conheciam aquele tipo de morte, por crucificação. E aquele tipo de morte era uma morte horrível, era uma morte agonizante. Por isso que às vezes eles quebravam as pernas e já faziam mais alguma coisa para acelerar a morte do crucificado. Teve uma época que Roma, não me lembro se foi 20 quilômetros, a gente lê na história de cruzes, de crucificados. Então Roma costumava crucificar. Então eles colocavam na beira da estrada, colocavam em lugares estratégicos a cruz, e ali eles expunham o crucificado para que ninguém se levantasse contra Roma. Então aquele tipo de morte, às vezes nós olhamos e pensamos que só Jesus foi crucificado. Não, era o tipo de morte normal que acontecia. E era uma morte terrível, e os soldados eram acostumados com a crucificação, e o povo era acostumado a ver os crucificados.
era um espetáculo para o povo, era um espetáculo a céu aberto, uma crucificação. Mas a questão, então, se era um tipo de morte que os soldados eram acostumados e eles eram até treinados para fazer aquilo. Então, os soldados, eles eram acostumados com aquele sofrimento de pegar os prisioneiros, de matá-los, de fincar os pregos nas mãos, nos pés. Eles sabiam fazer isso, não foi algo assim que o soldado, não, eles eram acostumados. E o povo era acostumado a ver. Mas a questão é o seguinte, mas aquela morte tinha um significado especial. Aquela crucificação, aquele crucificado tinha um significado real. Essa que é a questão. Então, quando nós olhamos, não devemos só olhar, coitadinho, Jesus sofreu, a morte é terrível. Tem várias pessoas, médicos, que descrevem como é a morte da crucificação. Muitas pessoas foram crucificadas. E se nós olharmos, a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A história fala isso. Porque Pedro diz, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me crucifique, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então nós devemos olhar não para a questão do sofrimento físico. O sofrimento físico é muito real, muitas pessoas passaram esse sofrimento físico. Mas a questão é por que esse crucificado tem um significado para nós? Por que essa crucificação deste homem é diferente para o cristão? Porque os soldados romanos estavam crucificando mais um homem no meio de dois bandidos. Eles estavam crucificando mais uma pessoa. Jesus foi colocado entre bandidos, contado como um bandido. Lá estava, eles estavam crucificando mais uma pessoa, mas ali, para nós, aquele crucificado, aquela crucificação tinha um sentido para nós, tinha um motivo. E na Bíblia, quando é descrita a morte, ela é descrita já a morte por crucificação, muito antes de Roma já colocar esse tipo de morte, já foi descrito como seria, que seria a crucificação, que ele seria transpassado, que as vestes dele seriam lançadas sortes, que na sede iam lhe dar fel e vinagre, iam lhe dar. E o que o Senhor iria dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Todas as frases, tudo aquilo que o Senhor passou, estava descrito muito antes de Roma ser o que ela era na época e de adotar a morte por crucificação. Estava escrito, Deus determinou, o Pai, como seria a morte do Filho. Então, para o cristão, é aquele crucificado que tem um significado real para nós. Mas por quê? Porque ali estava quem? O Cordeiro para o sacrifício. Nós lemos em João, lá no Evangelho de João, que nós estamos lendo, mas em João 1, 29, no início do Evangelho de João, que João Batista já diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse,
eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o sacrifício, precisava de um cordeiro. E Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus. Nem o osso do cordeiro de sacrifício lá em Êxodo podia ser quebrado. Nem o osso do nosso cordeiro foi quebrado. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava o justo morrendo pelos injustos. Ali estava sendo pago o preço pela salvação. Ali estava o preço para sermos salvos. Ali está o nosso Cordeiro. Essa é a diferença desse crucificado para nós. Nós esquecemos, quando lemos a história, nós pensamos que ninguém mais foi crucificado. Várias pessoas foram crucificadas. Muitas. Eu disse até na história, diz, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas o nosso crucificado, o nosso Cordeiro, estava ali na cruz. Essa é a diferença. Naquele momento estava sendo levado para o sacrifício o Cordeiro de Deus. E a morte de Cristo, ela saldou a nossa dívida para com Deus. Porque a Bíblia mostra qual é a nossa posição diante de Deus. Nós somos inimigos, nós somos separados. Por causa do quê? Do pecado. É impossível nós chegarmos por nós mesmos na presença de Deus. Não tem como nós chegarmos na presença de Deus por causa do pecado. Quando nós lemos a história de Israel, nós vemos a necessidade do cordeiro, do sangue ser derramado, né, para que fosse perdoado o pecado do povo. E quem podia entrar, na verdade, no Santos dos Santos era o sacerdote uma vez por ano. O sacerdote chegava no Santo dos Santos. Ninguém podia mais entrar. E ele só podia chegar com um sacrifício. Por causa do quê? Por causa do pecado. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, do nosso pecado, nós podemos chegar na presença de Deus somente com um cordeiro sacrificado. E Jesus é o nosso cordeiro. Ali, naquele momento, nós estávamos sendo justificados. Naquele momento, nós lemos na palavra de Deus que o véu do santuário que separava o Santo dos Santos, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano, lá no templo, ele foi rasgado de alto a baixo, de cima para baixo. Deus rasgou o véu. Foi aberto para que nós pudéssemos entrar. Então nós precisamos entender, quando nós olhamos a crucificação, que Jesus é o nosso Cordeiro. Ali estava o nosso sacrifício. Ali nós estávamos sendo justificados. Ali, em Jesus, ali o inimigo da nossa alma foi vencido. Vamos ver Colossenses. Nós vemos uma palavra que
em Colossenses 2:14, que diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A morte de Jesus foi um sacrifício público. Todas as pessoas viram aquele sacrifício. Todas as pessoas olharam aquele crucificado. Os soldados não entendiam. Eles viram algo diferente aconteceu. Aquela crucificação foi diferente. Porque o dia se transformou em noite. A terra tremeu, várias coisas aconteceram naquela crucificação. Por quê? Porque naquela crucificação, que foi um espetáculo público, está escrito aqui, ó, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz. Jesus venceu a morte. Na cruz. A morte eterna. A morte a qual estávamos condenados. Ali Jesus venceu. Porque a morte física, existe a morte física, quando tu morre aqui, sai desse mundo físico, mas tem a segunda morte, que é a morte eterna, da eterna separação de Deus. É a morte eterna que te leva ao inferno. Ali foi vencido o inimigo. Ali foi pago o preço pela nossa salvação. A Páscoa é o significado do Cordeiro que foi sacrificado publicamente por causa do meu pecado. Ali ele foi crucificado. Ali ele venceu. Um sacrifício público, uma exposição que todos podiam ver. Porque tinha muitas pessoas em Jerusalém naquela época. Porque era a época da Páscoa. Muitas pessoas estavam ali. E foi o sacrifício público. Ali, os principados, os potestades, o inimigo da nossa alma. Ali, ele foi vencido. Isso significa a Páscoa. Mas a Páscoa, ela tem um significado que nós vamos ver agora em Romanos. Romanos, capítulo 4, que nós precisamos entender. Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição mostra que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. Porque nós, todos, estamos em dívidas para com Deus. O pecado nos separa de Deus, o Pai. E alguém tinha que pagar o preço do pecado ao Pai. Jesus. A Bíblia diz,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o Pai nos ama tanto, um amor que não tem como compreender, que o seu próprio Filho enviou para pagar o preço, para pagar a nossa dívida, por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão. E nós, a Bíblia fala, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos mortos. Ninguém quer a Deus. Ninguém diz, eu quero a Deus. Ninguém. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que Jesus veio, para nos salvar. É Ele que nos salva. É Ele que paga o preço. Ele que derramou lá na cruz do Calvário o seu sangue. Lá na cruz do Calvário, Ele venceu a morte e ressuscitou. Esse é o real sentido da Páscoa. E nós temos que ver no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, não, estou em Lucas. Marcos 16, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O que quer dizer isso? Que eu preciso crer no que foi feito lá na cruz do Calvário. A nossa salvação depende do que foi feito na cruz. E nós, como cristãos, devemos aprender a olhar para a cruz do Calvário. E a Páscoa, ele deve ter um significado real na nossa vida, no nosso coração. Não deve ser um fato que aconteceu, coitadinho de Jesus, não. Muitos foram crucificados, muitos sofreram, muitos agonizaram, mas só um era o Cordeiro, só um era justo, sem pecado, que levou a vida perfeita, justa e morreu por nós. Jesus é o Cordeiro. E quem crer, o Evangelho de Marcos termina, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Quem não crê naquilo que aconteceu no Calvário, quem não crer no Senhor Jesus, não entender que é Ele o Salvador, quem não depositar toda a sua fé no sacrifício, esse é condenado. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Boas obras não salvam. Sacrifício pessoal não salva. É Jesus que salva. A salvação não está em mim, ela está fora de mim. Ela está em Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, quando nós vemos a data de hoje, nós vemos uma blasfêmia, que é um coelho que as pessoas colocam e ensinam as crianças. Deveriam colocar um cordeiro, que seria muito mais fácil explicar para as crianças
as crianças verem uma ovelha, uma ovelhinha, um cordeirinho, poderíamos explicar: essa ovelha, esse cordeiro é Jesus, que foi morto. Mas realmente o mundo já estão no maligno, que eles blasfemam contra tudo e colocam um coelho para significar a Páscoa. O real significado da Páscoa está lá naquela cruz que está vazia, na tumba que está vazia, porque ele ressuscitou, no véu que foi rasgado, porque nós podemos nos achegar agora na presença de Deus por causa do sangue derramado e a ressurreição de Jesus. Ela mostra que o sacrifício por nós foi aceito, que nós estamos justificados. Justificados, podemos ter paz com Deus. Nós precisamos crer. Fala ao Senhor Jesus. Pede para Ele abrir o teu coração, o teu entendimento, para que você possa ver que os teus pecados, eles não vão ser perdoados. Eles já foram perdoados. O sacrifício não vai ser feito, ele já foi feito, porque o Senhor disse: está consumado, já está consumado. O sacrifício já foi feito, a oferta já foi aceita. Jesus ressuscitou. Em Cristo, nós somos justificados. Justificados mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Que essa Páscoa seja realmente uma Páscoa de salvação, do entendimento real do que é salvação, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta é: você entende? Você crê no Cordeiro de Deus? Você sabe que Ele pagou o preço? Que o sacrifício já foi feito e já foi aceito? Que os teus pecados já estão perdoados? Quando os nossos olhos são abertos e nós entendemos isso, nós vamos viver para Deus. Nós vamos dizer: Jesus, muito obrigado, porque tu me salvaste. Tu me livraste da morte eterna. Em ti eu sou salvo. Eu posso morrer agora, mas eu vou estar contigo. Não vou ser condenado à morte eterna. Não estou condenado. Por quê? Porque eu creio. Mas aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. As pessoas são condenadas é porque não creem. Não é por mais maldade ou menos maldade. É porque elas não creem e elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Elas podem ter atos bons, só que atos não salvam. Se atos bons salvassem, se boas obras salvassem, não precisaríamos de um cordeiro. Para que cordeiro? É só fazer boas obras. Mas boas obras não salvam. É o Cordeiro de Deus que salva. E isso deve alegrar o nosso coração. Essa é a Páscoa do cristão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ter um tempo de oração agora? Senhor Jesus, obrigado porque tu morreste na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. E tu ressuscitaste, Senhor,
para a nossa justificação. Estamos justificados diante de Deus, por Ti, Senhor. Tu és a nossa justiça. Que cada um possa entender, crer e confiar em Ti e Te receber, meu Senhor, como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar essa tarde, quinta-feira, amanhã, sexta-feira santa, e que você possa meditar de maneira especial naquilo que Jesus fez por nós. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha transformar a tua vida, o teu coração. E que nesse domingo, que é domingo de Páscoa, você vá no culto. Nós temos os nossos cultos presenciais, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Vai no culto, com máscara, tudo, por causa da situação que estamos vivendo. Mas vai para adorar, para glorificar o Cordeiro de Deus. Se você não pode, nós temos as lives às 18 horas. Mas quando você for sentar na frente do teu celular para ver a live, vá com a consciência, Senhor, eu estou aqui nesse domingo de Páscoa para te adorar, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Amém? Que Deus te abençoe e feliz Páscoa, em nome de Jesus.